Você já criou uma API no Next.js 15, mas percebeu que qualquer um conseguia acessar? Hoje eu vou te mostrar como proteger sua API de forma correta. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é como a gente pode proteger a nossa rota, inclusive a rota que a gente já fez no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. A gente já tinha criado a rota users e a gente quer agora trabalhar com middleware. Então o middleware, a gente quer que ele intercepte qualquer requisição que vai ser feita e ele faça alguma ação. No nosso caso, a gente quer que essa ação seja, por exemplo, verificar um JWT, fazer qualquer tipo de intervenção nessa rota. Maravilha? Então, o que a gente já deixou pronto aqui? A gente tem a nossa rota dentro de app, API, e a gente tem nossa rota users, que é aquele nosso arquivo route.ts que a gente criou na última aula. Então, ela está da mesma forma que a gente deixou aqui por último. Então, se a gente vier aqui, inclusive no Postman, e dar o users get, ele está retornando para nós os usuários. Só que a gente quer agora trabalhar com o JWT. A gente quer deixar essa rota mais segura. Vamos supor que é uma rota interna na sua aplicação, por exemplo, que só uma pessoa logada possa acessar. Então, a gente vai interceptar isso e verificar se ela tem um JWT válido. Se tiver, a gente coloca, deixa ela passar, assim como a gente faria no middleware trabalhando com o Express, por exemplo. Então, eu já deixei criado aqui o arquivo middleware. Esse arquivo middleware, por convenção e por padrão, ele tem que sempre ficar no mesmo nível aqui das outras pastas. Então, deixa sempre dentro de SRC, caso você use o SRC. Caso contrário, você deixa sempre no mesmo nível das outras pastas. Esse arquivo middleware, que eu já deixei preparado, como que ele funciona? A gente coloca aqui no começo do arquivo quais são as rotas que a gente quer proteger. Então, é um array com todas as rotas que a gente quer proteger. Aqui embaixo, na requisição, a gente faz ela criando com export, async, function, middleware. Isso também tem que ser dessa forma. E aqui embaixo a gente faz a verificação. Então ele verifica dentro das rotas protegidas se essa rota existe e se ela estiver ali como protegida, ele vai aplicar o middleware. Então aqui, caso não tenha o auth, ele vai retornar. E caso passe, ele vai verificar aqui, vai setar o usuário dentro de um cookie, o JWT dentro de um cookie, e vai dar o nextResponse.next, que é bem parecido com o que a gente já trabalha mais ou menos no Express. O Express, se vocês já trabalharam, também tem a mesma questão. Ele faz a verificação e se passou pela verificação, ele dá o next. O next basicamente é ele deixando você passar para a próxima etapa, que no nosso caso seria a próxima rota. E aqui embaixo tem as configs. Essa config tem um matcher. E esse matcher aqui basicamente a gente está falando que ele pode pegar qualquer path que esteja dentro de /API. Então, por exemplo, aqui /API /hello. Eu deixei por padrão protegida a rota hello. Então vamos mudar aqui para users. A gente quer proteger por padrão a rota users. Então vocês lembram que a gente testou aqui agora. Users está funcionando normal, sem nenhum tipo de authorization aqui, sem nenhum tipo de autenticação. Se eu salvar isso daqui, a partir desse momento, qualquer método que aconteça aqui dentro da rota users, vamos abrir aqui de novo, API users route.ts. Qualquer um desses métodos que tem aqui dentro, o get, o post, o delete, o put, ele vai estar protegido por uma autenticação. Então, se eu tentar mandar aqui agora, ele vai cair lá no nosso middleware global. Então, ele vai falar não autorizado, token ausente, que basicamente é a mensagem que a gente tem dentro dessa nossa função auxiliar que a gente criou. Deixa eu inclusive mostrar essa função auxiliar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também o porquê que a gente precisa dela. Eu caí num problema aqui e eu precisei dessa função auxiliar e talvez seja uma solução bacana. Se você tem algum outro método, também já deixa no comentário que seria legal de saber com vocês como que você contornaria esse problema. Essa função auxiliar, eu criei ela dentro da pasta utils e um arquivo chamado auth. Aí pode ser o arquivo que você quiser, o nome que você quiser. E eu criei ela aqui como verify auth. Então, basicamente, ela recebe o request do next request e dentro do request a gente verifica o authorization e verifica o bearer token. Então, caso não tenha o bearer token, caso ele esteja faltando na requisição, ele retorna aqui não autorizado token ausente, que é basicamente a mesma mensagem que a gente teve aqui agora no Postman, fazendo essa requisição, certo? Então, se eu requisitar, não autorizado token ausente. E ele faz outra verificação aqui. Caso tenha o token,
ele verifica se o token é válido. Então ele faz um JWT Verify, que a gente utiliza essa biblioteca Jose, não sei se pronuncia dessa forma, mas Jose NPM é essa biblioteca aqui. Então ela tem 13 milhões de downloads por semana. Por que eu não estou usando a outra biblioteca lá do JSON Web Token? Porque dá erro na hora que você vai tentar usar isso do lado do server, né? Então a biblioteca Jose, ela funciona muito bem para fazer essa verificação sem dar nenhum problema no Next.js 15. Maravilha? Então a gente instala ela no projeto e utilizo dentro dela JWT Verify. Então faço a verificação aqui do payload e faço toda a verificação do payload, caso ele esteja correto, junto com a secret key, ele retorna o payload certinho. Caso contrário, aí vai dar token inválido. Então esse token inválido, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa requisição do getUsers, e eu vier aqui em Authorization, pegar um bearer token, colocá-la como bearer token aqui, e digitar qualquer coisa, digitar aqui qualquer token, no caso seria um token inválido, e eu der um send, ele vai cair no token inválido. Por quê? Porque não é um JWT válido, certo? Então ele tem essas duas verificações. A primeira é caso não exista, e a segunda é caso exista, porém seja inválido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu criei aqui também uma outra rota, que vai ser a rota da autenticação. Imagina que seja a rota, por exemplo, do seu sistema que o usuário faz o login. Ele entrou com login e senha, e caso o login e senha bateu no banco de dados e esteja correto, ele retorna como sucesso e retorna esse JWT. Esse JWT, a gente vai querer colocar ele num cookie. Setar ele no cookie. Maravilha? Então é basicamente o que essa rota aqui faz. É um método post. Aqui eu já deixei também pegando o secret key do processenv.jwt_secret. Então a gente pode setar aqui direto num .env, que é até mais seguro. E claro, não commit esse .env. Então você coloca aqui o JWT secret, seta qual que você quer. E eu deixei como um fallback aqui, passando como chave secreta aqui. Poderia ser qualquer coisa. Claro que isso não é ideal no seu código final, né? Mas eu deixei aqui só como exemplo. Então caso não tenha um JWT secret, ele usa esse chave secreta aqui como autenticação, né? Então, maravilha. O que ela faz? É um método post. Ela recebe um username da requisição. Caso não tenha o username, ele vai dar como usuário não informado, erro 400. Caso tenha o username, ele passa aqui para a linha 16, que é o token, e ele faz JWT sign-in. Nesse caso aqui do JWT sign-in, eu acabei usando a biblioteca do JSON Web Token. Mas a gente também poderia usar a biblioteca do Jose, né? Então, se eu não me engano, aqui tem até o import from Jose. Vamos ver se isso aqui dá certo. E tem o sign-in JWT. E a gente poderia usar ela aqui. E faz dessa forma aqui, na verdade, né? Então é o await sign-in JWT. Eu mudei aqui agora, pessoal, justamente para que se vocês quiserem nem precisem instalar o JSON Web Token, a biblioteca. A própria biblioteca Jose, ela tem os dois métodos. Tem o sign-in e tem o verify. Então, const token é igual a um await new sign-in JWT, passando o username, passa aqui o método setProtectHeader, com o algoritmo de HS256, passa também o setExpiration time, de 1 hora, e por último faz o sign-in, passando o secret, que é o secret que a gente está pegando lá do .env, do .env. Maravilha? E por último, ele faz o response, que é o response que ele vai retornar na requisição, colocando isso dentro de um token. Então ele seta aqui um token, HTTP only, true, o secure ele coloca aqui como production, same-site coloca como lex, ele tem outras opções aqui como lex, non-strict, a gente coloca aqui como lex, e o path barra. Maravilha? Essa rota aqui, a gente já pode acessá-la também via Postman. Eu já deixei ela preparada aqui, então deixei ela como autenticação. Ela está aqui colocando no /API/auth. Lembrando que essa rota aqui a gente não pode passar lá pelo middleware, porque é uma rota que ainda vai autenticar. Então não teria o JWT nesse caso. Então a gente está por enquanto aqui barrando tudo que seja do /users, né? /API/users. Então se eu passar aqui sem o username, sem nada, passar só o objeto vazio, ele vai retornar para a gente usuário não informado, porque ele cai nessa primeira autenticação. Não tem o username aqui dentro. Agora, se eu passar aqui dentro username bora devs,
Nesse caso aqui, simulando num cenário real, seria o username e o password, né? A pessoa passaria o login e senha, você verificaria aqui na requisição direto no banco de dados. Aqui a gente está fazendo de forma mais exemplificada, né? Mas no cenário real, você pegaria o usuário e senha do usuário, verificaria isso dentro de um banco de dados. Se existe, se tiver correta a senha e tudo mais, aí você passa e seta o JWT e retorna para a pessoa. Caso contrário, você fala que o usuário não é informado, ou que senha está incorreta, ou coisa do tipo, né? Então, nesse nosso caso, como é um exemplo, eu estou fazendo de forma mais simples. Então, ele basicamente passa um username, não tem verificação do username. Então, qualquer coisa que a gente passar aqui, ele vai autenticar. Mas a gente passa aqui username e eu vou passar aqui um Bora Devs. Então, vamos supor que a gente bateu isso no banco, isso está correto. Então, a gente autenticou. Então, se eu der um send aqui agora, vai dar um login bem sucedido, né? A gente quer, na verdade, retornar o JWT aqui, né? Então, deixa eu retornar aqui o token. Então, passei aqui agora, message token. Ou poderia ser aqui, inclusive, no lugar de message, poderia ser o JWT passando o token. Então, se eu autenticar aqui agora, JWT e o token aqui no nosso JWT. Então, se a gente vier aqui agora e pegar esse JWT e vier aqui no jwt.io e jogar esse JWT aqui dentro, você pode ver que dentro do payload dele já tem o username BoraDevs e o expire de 1 hora que a gente setou. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos aqui no nosso Postman, pegar esse JWT. Eu vou vir aqui na requisição do get users. Lembrando, se não tiver o token, vai dar não autorizado o token ausente. Se eu colocar um bearer token qualquer, vai dar token inválido. E se eu colocar agora o token que a gente gerou lá na autenticação, ele vai passar. Então agora ele liberou a rota para a gente. O mesmo vale aqui também para o criar o usuário, né? Se eu tentar criar agora aqui o usuário Mário Paglia, ele vai dar na autorizado token ausente. Se eu vier aqui em authorization, bearer token, passar o token aqui para dentro, aí ele cria com sucesso. Se eu voltar aqui para listar, ele lista normalmente. Então, o que acontece? Todas essas rotas aqui agora, do /users, está protegida. O get, o post, o delete, o put, qualquer outro que você cria aqui dentro. Só que tem um problema, né? Aqui nesse caso, o middle é global. Então, a partir do momento que eu falei que eu estou protegendo /API, /users, eu estou protegendo tudo que está dentro desse arquivo route.ts. Só que se eu quiser, por exemplo, igual eu faço no Express, colocar em algumas rotas específicas, em alguns métodos específicos. Então isso já não daria para fazer. E é por isso que eu criei aquele arquivo auxiliar, que é esse verify auth. Então como que vai acontecer aqui agora? Vamos supor que eu quero que eu... O ideal é que você use esse middleware só para rotas que você sabe que todos aqueles métodos internos de fato precisam do bloqueio. Então vamos supor, dentro dali do /users, eu não tenho nenhum método que não precise do bloqueio. Então faz sentido você usar o middleware global e passar aqui /API /users. Se eu vier aqui no navegador, colocar, por exemplo, localhost 3000 /API /hello, que é aquela nossa rota do Hello World, ele está assim, sem verificação nenhuma, né? Ele tá livre. Por quê? Porque não está passando aqui pelo nosso middleware global. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui o hello eu quero proteger. Então qualquer coisa que tenha dentro do hello eu quero proteger, como exemplo. E a partir desse momento que eu tirei o /users, qualquer coisa do /user agora não está mais com proteção. Então se eu vier aqui no /API /hello, agora ele vai pedir o token, da mesma forma agora que a gente estava testando no /users. Só que se eu vier aqui agora no /users, pelo nosso Postman, e eu der um send aqui, ele vai verificar, só que ele não está verificando o token. Então, se eu tirar o token e dar um send, ele vai passar normal. Então, está uma rota pública. Só que, um exemplo, vamos supor que eu precise proteger só o /get e não quero proteger o /post do criação do usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nossa função auxiliar, o /auth aqui, que eu criei. Aliás, perdão, eu vou pegar nosso auth do nosso utils que eu criei, que é esse verify auth, e eu quero utilizar ele dentro da nossa rota do método específico. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um request, que vai ser um next request, importando aqui de next /server, e eu quero passar aqui agora um const auth é igual a await
verify o auth e passando o request, certo? Então eu vou importar aqui lá do nosso utils auth e aqui eu vou fazer exatamente o que ele está sugerindo aqui, ó. If auth instance of next response retorna o auth. Então o que ele faz? Ele vai fazer a verificação só nesse método específico, no método get, que esse é o problema que eu falei que eu tinha passado. Às vezes eu não queria proteger todos os métodos de uma rota específica. Queria proteger apenas um ou outro, igual eu faria, por exemplo, no Express. E aí eu consegui criar esse método, que foi uma coisa que resolveu o meu problema. Não sei se é a melhor forma, se você conhecer outra, novamente, deixe no comentário aqui que eu gostaria de saber, mas é uma forma funcional que eu encontrei. Então esse verify auth a gente usa lá, tem tanto dentro do próprio Meteor, então ele usa aqui, como ele também funciona para fazer verificação de rota individual. Então, se eu vier aqui agora no get, ele vai passar pelo auth, que é o auth de verificação do bearer token. Então, ele vai fazer aquela mesma verificação. Se não existe o bearer token, ele vai dar como não autorizado o token ausente. E se existe o bearer token, ele vai dar como token inválido, caso o token não seja válido. Caso contrário, ele faz esse next passando e deixando passar normalmente. Então, aqui no nosso users, eu coloquei aqui o auth, verify auth, e a gente vai testar aqui agora direto no nosso Postman. Então, se eu vier aqui agora em API users e tentar passar aqui sem nenhum token, não autorizado, token ausente. Se eu passar aqui com um bearer token, mas eu vou passar qualquer token, ele vai dar token inválido. E se eu passar um token inválido, vamos aqui de novo na autenticação, pegar um JWT novo, com uma nova expiração, e colocar aqui em listar usuários e passar o token, agora ele valida normalmente. Só que a rota do post, ela não tem a validação. Então, se eu tirar aqui o post, colocar aqui para criar agora o usuário Bora Devs e dar um send, ele cria normal, sem token nem nada. Se eu listar o usuário, ele vai criar aqui o Bora Devs normalmente. Então, pessoal, essa é a forma de trabalhar com Meteor no Next.js 15 e também com JWT, trabalhando com cookie. Lembrando, evita colocar cookie no local storage, coloca sempre em cookie, que é mais seguro. E também como você pode usar o Meteor sem ser o global. Então você também pode fazer a autenticação em métodos específicos, como um post, um get específico de alguma rota. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse repositório para que você possa dar uma olhada no código, também implementar aí no seu, caso você queira. Novamente, se você tiver algum outro método que você utilize para fazer a autenticação, deixa aqui no comentário do vídeo, que eu vou gostar de saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.